O Curioso Caso de Benjamin Button é um filme de ficção de 2008 e dirigido por David Fincher. Adaptado de um conto de F. Scott Fitzgerald, publicado em 1922, o longa narra toda a vida de Benjamin, um homem que nasceu com a aparência e a saúde de um senhor de idade, e que, conforme todos à sua volta envelheciam, ia se tornando mais e mais jovem. O filme abre com Daisy, personagem de Cate Blanchett, em seu leito de morte, contando para a filha a história de um relojoeiro. Na história, o relojoeiro foi contratado para fazer um relógio para uma nova estação de trem que seria inaugurada. Porém, durante a fabricação do relógio, o homem recebe a notícia de que seu único filho morrera na guerra. Amargurado, o relojoeiro finaliza seu trabalho, mas, na inauguração da estação de trem, revela que construiu um relógio que anda para trás. Com isso, ele manifestava seu desejo de voltar no tempo, para antes da guerra, quando seu filho e milhares de outros jovens soldados ainda estavam vivos. Essa pequena história que Daisy conta no início do filme já estabelece qual será o principal tema abordado: a problemática da passagem do tempo. Existe um paralelo claro entre o relógio que anda para trás e Benjamin Button, que rejuvenesce com o passar dos anos, mas ele não é o único personagem que lida com problemas relacionados ao tempo. O protagonista vive seus primeiros anos em um lar para idosos, rodeado de pessoas que estão no fim de suas vidas, e desde cedo é exposto à realidade da morte. Mais tarde, ele conhece Elizabeth, uma mulher que deixou para trás o sonho de cruzar o Canal da Mancha nadando, e que agora acha que é tarde demais. A própria Daisy enfrenta diversos problemas ao longo da vida, todos de certa forma relacionados ao tempo. Após sofrer um acidente que a impossibilita de dançar, ela passa pelo mesmo sentimento do relojoeiro, que queria poder voltar ao passado. Depois, quando começa a se relacionar com Benjamin Button, sua maior angústia vem do fato dela estar envelhecendo, enquanto ele fica ainda mais jovem. Vemos então que o problema do tempo aparece de novo e de novo por todo o filme, sempre voltando ao dilema do relógio que andava para trás. Outro exemplo de objeto usado como metáfora para transmitir a mensagem maior do filme, esse um pouco mais sutil, é o peão de A Origem. O filme de Christopher Nolan conta a história de um grupo de especialistas que usa uma tecnologia militar para invadir o sonho de pessoas influentes. No sonho, eles podem roubar informações ou até implantar ideias no subconsciente de seus alvos. Para não perder a noção do que é realidade e do que é sonho, cada um dos membros da equipe possui um totem, um objeto que, no sonho, possui uma característica impossível, um dado que sempre cai no mesmo número, ou, no caso de Cobb, o protagonista vivido por Leonardo DiCaprio, um peão que nunca para de rodar. Apesar de apresentar vários conceitos sobre a natureza do sonho e entregar isso na forma de um thriller de ação, um dos principais comentários que Nolan quis fazer com A Origem é sobre a persistência de uma ideia. An idea. Resilient, highly contagious. Once an idea has taken hold in the brain, it's almost impossible to eradicate. An idea that is fully formed, fully understood, that sticks. Right in there somewhere. Na mitologia do filme, o tempo passa de forma diferente quando se está sonhando. Então, nas camadas mais profundas, é possível passar uma vida inteira dentro de um sonho durante um cochilo na vida real. Nessa situação, para acordar, é preciso morrer no sonho. Quando Cobb e sua mulher, Mal, ficam presos e vivem durante anos em um sonho, ele tende a implantar nela a ideia de que os dois teriam de se matar para voltar à realidade. O problema é que ele planta essa ideia de forma tão profunda que, mesmo já no mundo real, Mal continua com essa ideia na cabeça e se recusa a acreditar que já está na realidade. Uma ideia perigosa que, uma vez implantada, persistiu nela, assim como um peão que nunca para de rodar. Perceber essa relação entre o peão e a ideia não é fundamental para compreender o filme, mas foi uma forma criativa do diretor utilizar diferentes recursos narrativos para transmitir a mensagem. Um uso diferente desse tipo de recurso é o de Amnésia, também do Christopher Nolan. Diferentemente do que a terrível adaptação brasileira do título dá a entender, o protagonista do filme não sofre de amnésia. Amnesia. No. It's different from that. E sim de perda de memória recente, algo semelhante com o que a Dory de Procurando Nemo tem. Ele, Leonard, está atrás do cara que matou sua esposa, e para contornar seus problemas de memória, ele tatua em seu corpo as principais informações que já conseguiu sobre a identidade do assassino. Apesar de já bastante interessante, essa história seguiria de forma bem linear e até um pouco previsível, não fosse um recurso de montagem pensado desde a concepção do roteiro. Para simular a experiência do protagonista, que nunca sabe ao certo o que acabou de acontecer, o filme foi montado de trás para frente. A primeira cena que vemos é o último acontecimento da história, e a cada vez que Leonard perde a memória, voltamos ao acontecimento anterior,
até que, ao final do filme, finalmente vemos o início da história, e tudo passa a fazer sentido. É a própria montagem do filme sendo usado como metáfora para a perda de memória do protagonista, e como recurso narrativo para enriquecer a história. Outro exemplo parecido é o de A Chegada, de Denis Villeneuve. O filme abre com uma montagem de Louise, personagem de Amy Adams, e sua filha, desde o nascimento da criança até a sua precoce morte em decorrência de uma doença. Após a morte da criança, o filme corta para Louise indo trabalhar como professora universitária de línguas no dia em que misteriosas naves alienígenas chegam à Terra. A partir daí, a trama acompanha ela em sua tentativa de decifrar a linguagem alienígena e estabelecer comunicação com eles. Ao decorrer do filme, ela aprende que a língua escrita dos extraterrestres é não linear, ou seja, para compreendê-la é preciso enxergar o panorama completo, sem um lugar certo para começar ou terminar. Ao compreender isso, ela passa a enxergar o tempo também de forma não linear, tendo acesso a visões de coisas que ainda não aconteceram. Perto do final do filme, descobrimos que aquelas cenas que vimos no início, assim como supostos flashbacks que vemos durante todo o longa, são na verdade visões do futuro. Louise ainda viria a ter essa filha, mesmo já sabendo da sua morte precoce. Mais uma vez, a montagem do filme foi usada para fazer uma relação com a não linearidade, um dos principais temas da obra. Esses são apenas alguns exemplos de como os filmes podem usar metáforas para enriquecer de forma criativa suas narrativas. Algumas são fundamentais para a proposta do filme, outras um pouco mais sutis, reforçam a mensagem que o diretor buscou passar e tornam a experiência mais profunda para quem percebe elas.